querido, seja bem-vindo ao Verbo Literário, o Clube do Livro da Rede Verbo. Nós estamos em uma sequência trazendo histórias de grandes homens e mulheres que foram usados por Deus na sua geração. E hoje nós estamos com a história de um homem que marcou definitivamente a sua geração, que foi Oral Roberts. A sua história está, entre outras histórias, nesse livro, Generais de Deus, os Evangelistas de Cura. E você é o nosso convidado nessa tarde para participar do nosso clube. Já quero saudar a nossa apresentadora, Vanessa. Então, gente, já vou pedir para você compartilhar aí o link, né? Quem chegou, vi que Paulo e Lídia já tinham chegado. Vocês que já chegaram, por gentileza, compartilhe esse link, porque esse evangelista é bastante inspirador, né? Se você, aqui dos nossos pares, né, tem interesse, algumas coisas, não sei você, Amanda, mas eu achei algumas visões, assim, ele era um homem bastante visionário, algumas coisas me lembrou um pouco o pastor Jackson, né? É uma pessoa bem visionária, então vai ser bem interessante. A gente tem reforçado, né, a importância de estarmos compartilhando, né, a respeito de cura nesse tempo, mas diferentemente, né, do último que a gente compartilhou, que foi o Boss Wolf, ele teve uma envergadura ministerial muito maior, né? Obviamente a mensagem dele permaneceu, a mensagem de cura e salvação, mas foi um ministério bem mais abrangente, se a gente considerar as frentes que ele iniciou, né? Então, cria expectativa, você que aí é uma das nossas ovelhas, preste atenção aí nos detalhes que você vai ver algumas similaridades com alguns homens de Deus próximos a nós. Exato. Então vamos começar do começo, né? Vale ressaltar que Oral Roberts nasceu numa família cristã, né? E a família dele vai aparecer, né, como um ponto ali de equilíbrio ao longo da sua história também, né? E já nesse começo, o capítulo começa com o final da gravidez da mãe dele, a gravidez dele, né? Enquanto a mãe estava gestando ele no 8º mês de gravidez. E ela é chamada para orar por uma criança em uma outra família, né, enquanto ela se dirige, né, a essa outra casa, numa tempestade torrencial, grávida de 8 meses. Ela chega, né, naquela casa e ela fala com o Senhor, ora ao Senhor, dizendo que se o Senhor curasse aquele outro menino, né, aquele menino que estava enfermo, ele consagraria o seu filho, como Ana fez com o profeta Samuel, né, para que aquela criança que ela estava gestando, né, gerando, que era Oral Roberts, vivesse mesmo, né, de uma forma consagrada ao Senhor. E aquele menino é curado, né, ela consagra ele ao Senhor, e nós vamos ver, né, ao longo do desenrolar da história de Oral Roberts, de sua família, de fato um homem que viveu para agradar o Senhor e que também andou debaixo, né, sob uma unção poderosa de cura. É bem interessante, né? Cláudios é bem controverso, né? O pai dele é Elis, né? E a mãe Cláudios, né? Bem diferente para o nosso idioma local, mas para algumas pessoas que estão ouvindo, né, e para outras que vão ainda ouvir posteriormente, que ainda não se pronunciaram, inclusive se pronuncie, por gentileza, no chat. A gente vê a importância, quando você vai vendo o crescimento, né, a história do crescimento do próprio Oral Roberts, né, você observa o quão foi importante, né, o posicionamento dos pais dele, né. Fala que a história, né, o livro conta que a mãe dele era uma mulher de muita fé, né? Uma mulher muito forte na fé, embora aí de pequena estatura. Né? Ao longo dos primeiros anos, né, a gente vê um relato de Oral Roberts, né, como um menino, né, mais tímido, gago, né? E toda a família, fora os pais, tinha uma descredibilidade do ministério de Oral Roberts, né? A mãe dele, inclusive, a mãe não sabia, né? Ela pediu ao Senhor, mas eu creio que o Espírito Santo também estava compartilhando no coração dela, né? Que fosse um menino, inclusive tivesse características
físicas diferentes dos demais filhos, né? Que ele seria alto e teria os olhos claros, né? E o cabelo escuro, coisa que não era característica comum dos demais filhos. Se eu não me engano, eles tinham 5 filhos, né? Então, ela creu, né, juntamente com o pai, que aquela entrega, né, aquela consagração de um bebê que ela nem tinha visto ainda era algo, né, ali feito debaixo de uma inspiração divina, né? A ponto que vê-se, né, que eles continuamente profetizavam e falavam, né? Os pais falavam a respeito sobre aquela criança ali, tímida, sem aparentemente muita aptidão e ainda gago, né? E fala, em alguns relatos aqui fala sobre que os tios dele, né, diziam que era um absurdo. Como é que esse menino vai ser um pregador se ele mal sabe falar? E aí fala, né, também de outras passagens, né, que ele deixou um pouco, lá na adolescência, deixou um pouco esse chamado ministerial, mas os pais continuaram crendo, né? Inclusive, eu achei muito forte que diz que quando ele... A gente vai ver direitinho, né? Mas, assim, a mensagem é aos pais. Você vai ver que ele decide deixar um pouco, né? Porque ele vem de uma origem, embora ali de um contexto de pessoas cristãs, né, verdadeiramente crentes naquilo que professavam, mas era um meio muito pobre, né? Então ele saiu, né, da condição ali de pobreza por conta de uma oportunidade de ser um atleta, né, em numa outra escola. Então ele decidiu romper com aquilo que os pais, né, a princípio tinham consagrado ele, e a mãe dele diz, né, isso ficou muito forte, por isso que eu me lembrei agora. A mãe dele diz, Robert, né, não sei se ela chamou Robert ou Oral, você não vai além do que as nossas orações podem levá-lo, né? E aí você vê, como a Amanda mesmo falou, até tem uma outra passagem que ele, depois de anos de ministério, né, ela também fala sobre a vida dele, algo muito forte. Então você que é pai, né, você que é mãe, e de repente pode escutar só esse trecho, não sei, e hoje talvez até vê-se, né, ali na situação de que seus filhos aparentemente não estão cumprindo aquilo que você inicialmente profetizou sobre a vida deles, né? Nós vemos que a oração e a fé dos pais, né, elas não são decisivas totalmente, porque existe a decisão própria, mas existe muita preservação e muito poder, né, naquilo que os nossos pais creem sobre nós, né, você na condição de pai, aquilo que você crê sobre o filho de vocês, né, e profetizam. É bem comum dizer assim, aqui no texto, que não só eles falavam entre si, mas falavam para o próprio Oral, né? Então ele ali na condição de gago, escutando os pais profetizar que ele eram, né, tinha um chamado de Deus muito forte, que ele pregaria para muitos, e isso realmente marcou toda a vida dele, né, até o final do seu ministério e vida longa, né? O começo do livro também fala um pouco sobre a privação financeira que eles tinham, né? Que eles eram extremamente pobres mesmo, né? E que era comum os vizinhos ofertarem alimento para eles, né? Da condição mesmo em que eles se encontravam, né? E algo também que é perceptível nesse começo de infância, de adolescência, era já uma identidade dramática, né? A personalidade que Oral tinha, né? E mesmo com todas essas condições, né? Uma condição de extrema pobreza, uma condição de gagueira, né? E vários outros elementos, né? Assim, desafiadores na história dele, mas ele se levantando sempre como alguém que atraía os olhares das pessoas, né? Era alguém mesmo que chamava a atenção. O livro conta como ele tinha múltiplos talentos, né? Uma habilidade mesmo para os esportes, né? Para tomar o primeiro lugar em algumas coisas, né? E o livro conta um episódio em que ele foi eleito o rei da escola, né? Isso é bem comum, né? Assim, nos Estados Unidos, na América do Norte como um todo, e ele não tinha roupa para ir, né? O livro conta que ele usava todas as roupas antigas, né? Dos irmãos, que já não servia mais para os irmãos, mas passava para ele. E ele mesmo foi, né? E o livro não conta quais foram os meios, mas ele conseguiu dinheiro para comprar, né, um tecido para fazer a sua roupa, e ele acompanhou a rainha
né, da escola, a rainha do baile até então, que era a filha de um grande empresário, se eu não me engano. Não lembro se era um empresário ou se era um político. Mas era de uma família rica, né? E ao invés daquilo intimidar ele, né? O livro conta que ele entrou na escola de cabeça erguida e mesmo sendo bem distinta, né? A qualidade de tecido das roupas dele, né? Ela com um cetim branco, com uma roupa de cetim branco, né, muito elegante e rica, né, diferente da condição em que ele se encontrava, mas ele já mostrou, né. Eu acho interessante esses pequenos detalhes que o livro conta, porque a gente vai construindo o entendimento, né, na nossa imaginação e tudo, e conectando algumas coisas para já ter uma noção acerca da personalidade, né, do temperamento desses homens e mulheres de Deus. Próximo ponto. A gente já tinha, né, adiantado um pouco, né, mas nessa nova oportunidade, né, que ele tem ali de como esportista, isso é bem comum nos Estados Unidos, né, as pessoas conseguirem uma bolsa, uma oportunidade de estudar em um lugar melhor, de acordo com os seus talentos e as suas habilidades esportivas, né. E aí, a contragosto dos pais, ele vai, né, juntamente com o seu treinador, para uma outra cidade. E diz que ele foi não só bem-sucedido nos esportes, né, mas ele foi o presidente da classe, ele tornou-se editor do jornal da escola, era o melhor aluno da classe, tinha 3 empregos em tempo parcial, era o astro do basquetebol. Diz que ele também atraía a atenção das mocinhas bonitas, né, era um homem de um alto porte, né, de olhos claros, de cabelos escuros. Então, ele, né, ainda, a gente vê que ainda nesse momento, ele ainda tinha um problema com a gagueira, né, mas conseguiu se sobressair com as habilidades, né, e com aquela oportunidade que ele conseguiu, né. Os pais viam, pelo texto, pela história, a gente vê que os pais viam, né, que o coração dele estava voltado para coisas distintas, né? E para ele era uma oportunidade de romper com o passado, né, de rejeição, de humilhação, porque nesse tempo, né, fala que a mãe dele era pentecostal, né, eles eram pentecostais. Nesse tempo, ele sofria perseguição, né, humilhação por ser pobre, gago e pentecostal. Então, romper com tudo isso, né, e fazer parte agora de um grupo seleto de esportistas, né, ser uma pessoa, né, influente naquele meio, foi a oportunidade ali como adolescente de romper com todo esse passado, né, e ser uma pessoa notável, né, notada e muito aceita. E tudo ia bem até que ele tem um problema de enfermidade, né, durante um dos jogos e, né, esse problema ele acaba evoluindo para uma tuberculose, né? Que naquele tempo tuberculose a gente já viu noutros, sempre a tuberculose é algo que aparece, né, nos outros avivalistas. E ele ficou muito mal rapidamente, né? Rapidamente ele precisou voltar para sua casa e foi perdendo o vigor e havia ali uma sentença de morte mesmo sobre a vida dele, né? Porque por conta dessa enfermidade ainda não era bem tratada. Mas o que eu acho interessante é que a família dele, né, pessoas de muita fé, né, embora não tivessem revelação da realidade de cura, né, que foi manifesto. Ele foi um dos precursores nesse tempo, né, dessa mensagem, né, do retorno da mensagem de cura, mas o tempo todo a família dele, né, a mãe dele, o pai dele, os irmãos, tinham uma expectativa dele ser curado. Né, embora eles não tivessem o entendimento que alguns de nós têm hoje, né, que Deus Jesus já levou as nossas enfermidades e a cura é uma realidade para agora, nesse momento. Né, eles não tinham essa revelação, mas eles tinham muita fé, muita confiança de que em algum momento a cura ia ser manifesta na vida de Oral Roberts, né? Fala também, eu achei interessante, que traz um contraponto, que um dos dias mais tristes da vida dele, dos dias dele, né, da rotina dele, rotina de um acamado, né, era o domingo, onde alguns cristãos, né, vinham conversar com ele sem nenhuma esperança, né, trazendo uma mensagem de que ele tivesse paciência nesse tempo, né, assim, alguns pastores, algumas pessoas, algumas lideranças que vieram orar por ele, traziam não uma mensagem de esperança,
né? Algo que até certo ponto foi trazendo cada vez mais vontade de distanciar-se da vontade de Deus, né? Até fala no texto que quando ele decidiu partir, né? Partir para a escola, ele estava fugindo da vontade de Deus. E aí, quando essa doença é encontrada e essa mensagem, né, pregada por alguns, para ele, né, de que de repente era um castigo, de repente, né, ele tivesse esperança até que morresse, ele disse que não queria servir a esse Deus. Por que ele ia querer servir um Deus mau, né? E aí, diante desse contexto, a mãe dele, novamente, uma mulher, né, inspiradora, eu fui quase mais inspirada pela mãe do que pelo próprio Oro. Mas a mãe dele, né, em um momento direcionada, guiada pelo Espírito, ela diz, né, traz uma mensagem de que Deus iria curá-lo, que Deus iria curá-lo e que Deus era bom, né? E a trama dele, né, a história dele tem muitos detalhes que não dá pra gente falar toda, acho que é uma das maiores histórias que eu lembro de ter lido. Mas um dos irmãos dele, que ele era o mais novo, né, um dos irmãos tem notícia de um evangelista, né? Até fala que pouco se escuta sobre esse evangelista de cura, né? Não se tem muitos relatos. Os poucos relatos que tem é lá na universidade do Oral Roberts, né? Mas que ele ficou admirado, né? Com os milagres, com as curas, né? Com tudo aquilo que acontecia no ministério daquele homem, e rapidamente ele deu um jeito de conseguir um carro, porque era, né, numa outra cidade, com o dinheiro que ele tinha no bolso, abasteceu e foi buscar o irmão, né, que resumidamente foi para a oração, para a reunião, né, ali a cruzada de cura, e recebeu a cura não só do problema, né, da tuberculose, como também após essa situação, após essa oração, ele deixa de ser gago. Então, também fala, né, algo que vai marcar o ministério dele posteriormente, né, o conhecimento, a trajetória de conhecimento dele das Escrituras, diz que ele fica bastante admirado, né, porque o homem ora por ele e expulsa, né, a enfermidade no nome de Jesus. Isso ficou marcado, né, na cabeça e, obviamente, no ministério dele, né, essa autoridade no nome de Jesus. Nesse meio tempo também que ele foi curado, acontece dele nascer de novo, né? Eu achei um dos testemunhos mais bonitos, né, nesse capítulo. O livro conta que enquanto ele estava acamado, né, sofrendo mesmo com a enfermidade, com dores, né, nos pulmões, né, na região do tórax, o pai dele, em uma noite, entra no quarto dele, né, assim, de forma abrupta, e diz que ia estar intercedendo, orando por ele até que ele nascesse de novo, né, até que ele confessasse Jesus como Senhor, como Salvador. E aí o livro conta que o pai dele ficou intercedendo por ele, né, perto da cama dele durante horas e horas e horas e horas e horas, né, até que o Oral Roberts começou a ver a face de Jesus na face do pai dele, né, e eu achei isso assim tão impactante, né, e ele fala que Oral Roberts começou a chorar, entregou a sua vida, né, para Jesus. E ele escreve assim, né? Ali, com toda clareza, vi a face de Jesus na face do meu pai. Bem, eu nunca havia desejado ser salvo antes, mas quando vi sua face nas feições de papai, comecei a chorar. Meu coração se partiu em 1000 pedaços e logo depois eu estava pedindo a Deus para salvar a minha alma. Né? E depois ele recorda de como ele se sentiu depois desse momento. Eu me sentia leve como uma pluma e muito feliz. Queria gritar com toda a minha voz. Quando dei por mim, estava em pé na cama com minhas mãos para o alto, louvando e enaltecendo a Deus, dizendo, estou salvo, estou salvo, estou salvo. Né? E isso foi nesse meio tempo, né, em que algo que eu achei bem interessante é que toda a família se envolveu na cura dele. Né? Antes do irmão dele levar ele para esse evangelista, né, a irmã dele havia recebido mesmo uma notificação no Espírito de que ele seria curado. Depois o outro irmão se engaja, leva ele, né, para esse momento de cura. O pai também se envolve no novo nascimento dele, a mãe também certamente estava intercedendo. Então, você vê aí, né, a importância de uma família com uma estrutura, né, uma família com fundamentos mesmo no Senhor, na palavra. E aí, muitas coisas começam a ser geradas a partir disso, né? Deixa-me ver o próximo ponto.
Há um fato que eu achei interessante também, porque ele recebeu a sua cura, né? Ele foi curado e inclusive, testemunhou depois dele ser curado, né? Ele teve um intervalo de tempo de 15 minutos para que ele testemunhasse a sua cura, e aquele foi o seu primeiro momento, né? Em um púlpito, diante de um público. E o livro conta que ele se saiu muito bem, né? Já como um vislumbre daquilo que iria se manifestar para inúmeras pessoas. E depois desse testemunho, mesmo recebendo a sua cura, ele volta para casa e depois, né, em alguns outros dias, ele percebe o seu corpo fraco, né? E eu acredito que muitas pessoas que experimentam, né, de uma cura da parte de Deus assim de forma instantânea, né, podem também cair nesse limbo, né, onde o diabo pode roubar a cura dessas pessoas. Mas aí entra de novo a super-heroína, né, a mãe dele, trazendo mesmo uma palavra, um conselho, né, que eu creio ter sido inspirado. E ela fala, ora, você esteve doente por muitos meses, né, e você foi realmente curado, mas o seu corpo está enfraquecido. E aí ela começou a se empenhar em cuidar dele, né, alimentando ele, fortalecendo, fala de algumas caminhadas que ele fazia, né, e dia após dia aquele corpo, né, aquela carne foi correspondendo a algo que já era uma realidade no espírito dele, né, a realidade de cura no nome de Jesus. Chegou aqui mais alguns telespectadores. Bruno Diego Albuquerque, graça e paz. Lindenberg Mota, graça e paz. Giza Loyola, graça e paz. Né? Então, todos vocês, né, que estão aqui nos escutando, de repente você não conhece a história, né, não leu antecipadamente. Mas se você tiver algo em comum, né, um testemunho aí de cura como esse, né, como a gente vê o próprio Reagan, né, ele recebeu a revelação, mas ele passou, né, digamos que um tempo ali para que a manifestação completa, né, daquilo que ele recebeu, né, a cura do problema que ele tinha do coração, pudesse fazer com que ele se erguesse totalmente, né? A gente vê por um tempo ele permanece ainda com alguma debilidade física, né, mas a convicção, né, daquilo sendo gerado continuamente no coração dele, proporcionou a cura completa, né? E aí a gente vê que é uma coisa que a gente sempre fala em todos os episódios, né? Aqui, graças a Deus, ele teve uma família, né? Associações de fé. E como é importante, né, você estar perto de pessoas de fé, tanto para você receber algumas coisas, né? A gente sabe que nem sempre a gente está 100% naquilo que a gente poderia estar, né? E aí, estando perto de pessoas fervorosas, pessoas que vão lhe ajudar na sua fé, né? Em alguns momentos que você desanima, né? Como a gente vê aqui, aparentemente ele já estava meio rebelde contra Deus, né? Mas ali eu achei magnífico, né? A Amanda comentou que eu tinha até esquecido. A persistência do pai dele, né, de continuar ali resignado enquanto aquele menino não experimentasse, né, o novo nascimento. Então, todas as pessoas foram responsáveis, né? A gente vê, um grande homem de Deus, né? Mas a gente não imagina quantas pessoas foram responsáveis, né? Uma rede de apoio, ali, uma rede de intercessores, uma rede de fé mesmo para fazer com que aquela pessoa chegasse até ali, né? Eu imagino ele, nessa primeira oportunidade, né, você vê que foi a manifestação de tudo aquilo que foi profetizado sobre ele, né? Eu acredito, imagino, penso, a gente, né, faz conjecturas, né? Mas eu penso, se ele não tivesse escutado tantas vezes, né, que a mãe dele falava, olha, você vai ser curado dessa gagueira, você vai ser curado dessa gagueira. E de repente ele tem a oportunidade diante de várias pessoas, né, para falar ali, né, para falar a respeito do que ele recebeu. Então eu acredito que todos esses anos escutando que ele seria um grande homem de Deus, que Deus tinha uma obra muito grande para ele, que ele seria curado daquela gagueira, que ele falaria para muitas pessoas, tudo aquilo veio à tona naquela primeira oportunidade, né? Então, estarmos em ambientes, né? Isso pode parecer aqui, né? Às vezes alguma pessoa diz, as tardes da sexta são boas porque a gente compartilha, né? Realmente, para mim, é um momento de quase que diversão, né? Mas existe também
a inspiração de estar perto de pessoas, não só de pessoas, mas de ter contato com conteúdos como esse, de assuntos que vão, né, fortalecer a sua fé, né, vão trazer inspiração. Então, esteja perto de pessoas, de conteúdos que fortaleçam a sua fé, né? Você não sabe daqui a alguns anos onde você estará. Verdade. E aqui o livro ele dá seguimento, né, contando acerca do batismo no Espírito Santo e de como o ministério de Oral Roberts começou a crescer de forma muito rápida, né, e acontecer mesmo de forma veloz, a partir desse testemunho que ele deu nesse intervalo de 15 minutos, né? O que fala para mim é aquilo que a palavra fala, para a gente não desprezar os pequenos começos, né? Não desprezar o dia dos pequenos começos. Então, em um minuto ele está em uma condição de enfermidade, mas em outro minuto ele está testemunhando sobre cura e aquilo traz, né, um vislumbre daquilo que ele iria fazer diante de públicos de milhares de pessoas, né? E o livro também começa a contar como a vida dele foi mudando, né, por causa dessas engrenagens ministeriais que também foram aumentando a velocidade com o passar do tempo. E aí, eu não sei se você tem algum adendo dentro disso, mas quero passar para o passo em que ele conheceu a esposa dele, né? Foi a sua única esposa, né? E é bem interessante esse encontro com ela, né? Porque eles se encontraram 2 anos antes de oficializar, né, um noivado e posteriormente o casamento. E ele está naquela rotina de ministério, né, de ministrar e tudo. E em um determinado culto ele senta ao lado dela. Ela era uma professora de crianças, né, estava afinando o violão. E ele tem uma breve conversa com ela. E o livro também conta que ele pergunta para ela se o cabelo dele estava, né, alinhado, organizado. E sobe para o púlpito, dá a entender que ele nem havia enxergado ela direito, né? Talvez como uma ovelha, como um irmão em Cristo e tudo, mas com o passar dos anos, com o passar do tempo, 2 anos depois desse momento, ele percebe uma inclinação por dentro de que era o tempo de que ele se casasse, né? A palavra fala, mulher virtuosa quem a achará, né? As mulheres precisam ser encontradas, achadas. Então ele, na figura de um homem, né, foi colocar talvez no radar, né, quem poderia ser uma ajudadora, uma idônea, né, já nesse ministério que já começava, né, a dar os seus primeiros passos. Então já havia uma rotina, já havia algumas agendas e precisava ser uma mulher firme, né, no Senhor, com convicções, uma mulher que amasse o Espírito Santo, que estivesse disposta, né. E aí, alguns dos amigos, e nós já voltamos, né, para o ponto das associações, alguns dos amigos deles e alguns testemunhos dos de fora também levantam o nome dela, né? E eles começam a se corresponder. E em um determinado final de semana, ele vai com a mãe dele, né, conhecer a família dela. E já nesse final de semana, eles começam um noivado, 3 meses depois. Eita, como eu tô boa de decorar os pontos. Não, eu sinto que sempre a parte dos relacionamentos enquanto você, né? E eu tô decorando os pequenos detalhes, né? E aí eles já começam, né, esse namoro, noivado. E posteriormente eles se casam e pelo relato, né, pela documentação, por aquilo que é documentado no livro, a gente percebe que foi um casamento feliz, né? Um casamento mesmo, a forma como ele fala sobre ela é muito bonita, né? Até eu mandei em um grupo de amigas, né? E ele diz assim: meu grande, feliz e alegre coração está batendo tumultuosamente, tremendamente, triunfantemente com um amor duradouro por você. Ao fitar seus olhos desconcertantes, formosos, generosos e radiantes, estou literalmente, solitariamente, perdido em um sonho deslumbrante, ousado e delicioso, no qual seu rosto honesto, aprazível e fantástico está sempre presente como uma colossal e abrangente constelação. Você quer ser minha doce, sorridente, nobre e satisfeita esposa? Nada dramático, né? E interessante que ela responde assim: escute aqui, rapaz, se você está tentando me propor em casamento, fale a minha língua. Né? Mas o livro vai desenrolar e você percebe que foi um casamento feliz mesmo com a envergadura ministerial, né,
que tomou mesmo a proporção do ministério dele e alguns desafios e algumas tragédias que depois eles vieram a enfrentar, mas que essa associação ainda mais íntima, né, também foi muito importante para o desenvolvimento ministerial de Oral Roberts. E é bem interessante que relata, né, que é como se ele tivesse meio que se encantado pelo testemunho das outras pessoas sobre o amor que ela tinha a Cristo, né? Então ele se interessou antes de, obviamente que a gente sabe, né, que a beleza é importante, todas as coisas elas são importantes também, mas que ele começou a se interessar por ela daquilo que ela ouvia, do amor que as pessoas relatavam que ela tinha por Jesus, né? Então, antes de algumas coisas que às vezes podem ser mais, né, superficiais, ele já conseguiu enxergar ali, né? Eu acredito também guiado pelo Espírito, né? Porque tem um relato que, não sei em que momento, mas que quando ele sentou do lado dela, ela sabia que seria o marido dela, né? Acho que é no diário, ela escreve no diário, uma coisa assim, que tinha sentado do lado do marido. Ou seja, ali ela foi, né, teve ali uma inspiração do Espírito. E ele teve, né, ali um primeiro interesse de acordo com aquilo que ele ouviu, né, do seu amor a Cristo. O livro conta também, né, que depois desse casamento, né, em 1947, ele entra como que em uma crise, né, interna mesmo, e pedindo a Deus algumas direções para o desenrolar, né, desse trajeto ministerial. E então ele se debruça sobre a palavra de Deus para entender quem era a pessoa de Jesus, qual era a vontade de Deus. E ele chega à conclusão de algumas coisas, né? Ele chega à conclusão que o Jesus da Bíblia era um homem de compaixão sincera e poder vibrante, solícito quanto às necessidades das pessoas à sua volta, haja vista ter passado 2/3 de seu tempo curando os enfermos e fazendo milagres, um operador de milagres cujas obras devem ser exercidas por seus discípulos em seu nome, um doador do poder milagroso por meio do envio do Espírito Santo. Né? E algo assim que a gente vai ver em outros momentos do livro também, são esses momentos de revelação da palavra de Deus que ele teve, né? E o autor coloca, né, que coloca os versículos específicos, mas o que é que ele teve como revelação? E você vê que alguns textos bíblicos, versículos, porções da palavra se tornaram estacas, né? Como que firmados por estacas, né? Fundamentos mesmo dentro dele e assim, que reverberaram no seu ministério mesmo, na execução ministerial. É bem interessante nessa sessão de que ele estava exercendo o pastoreio, né, de uma forma bem sucedida, né, mas fala que foi a ocasião que ele foi buscar o Senhor, né, e recebeu essas revelações, é como se ele não estivesse satisfeito, né, ou seja, ele ainda não estava, né, no centro daquilo que ele havia sido chamado, né, mas a gente vê que todos os passos até chegar a isso foram importantes, mas ele conseguiu, né, ali discernir o termo é esse, uma insatisfação, né? Diz que ele não estava feliz, né? Mesmo servindo ao Senhor, que era aquilo que ele queria, mas ele entendeu ali, até fala que ele sentiu, né, que na sua caminhada estava passando por um momento de aridez, né? Não um problema de relacionamento com o Senhor, mas ele percebeu ali um incômodo que o impulsionou para a nova fase ministerial dele, né? Que ele não começou ali como evangelista, ele começou ali, teve ali um tempo de pastoreio, depois que se casou, mas isso não o deixou totalmente satisfeito, porque, né, existia algo diferente, né? Não necessariamente maior, mas diferente daquilo. E a gente vê em várias outras passagens, né, da vida dele, em algum momento de insatisfação, né, ali de controvérsia, de aparente infelicidade, ele vai buscar o Senhor e vem uma direção para o próximo passo, para a próxima fase ministerial, né? Que às vezes a gente pensa, não, estou fazendo a obra do Senhor, então está tudo bem, o que eu fizer dá certo. E não é bem assim, né? Acredito que o centro da satisfação é estar fazendo o que o Senhor quer para aquele tempo, né? Tanto que você vai ver que ao longo do ministério dele, o ministério toma várias formas,
né, várias fases, várias envergaduras diferentes. E acredito que ele, né, obviamente teve alguns erros, algumas falhas que a gente vai pontuar aqui, mas ele soube muito bem levar essa direção do Espírito, né, e seguir com as fases ministeriais propostas para a vida dele. Nessa busca, né, de sincronizar melhor a audição dele com a voz do Senhor, ele se separa, né, se consagra para um tempo de oração, de jejum, para entender melhor o que Deus queria falar com ele. E até é interessante o nome desse tópico no livro, que é Não Prepare Refeições para Mim, né, que foi o pedido que ele fez para sua esposa, né, no intuito de jejuar para ouvir a voz de Deus em relação ao próximo passo. E o livro conta que ele se derramou, né, em um dia na presença do Senhor e deitou no chão e ficou ali, né, com uma santa obstinação, dizendo que não levantaria daquele lugar até que Deus falasse com ele, né? E Deus fala com ele, né? Deus fala com ele que a partir daquele momento ele iria curar os enfermos e expulsar os demônios. Eu já ia dizendo como a gente brinca, né? Curar os demônios e expulsar os enfermos, né? No nome de Jesus. E é isso, né, que de fato acontece. E aí ele começa a sentir essa inclinação ainda mais forte para se ausentar momentaneamente ali do pastoreio, para que se tornasse, né, um ministro itinerante, um evangelista de cura, né? E aí ele pede algumas confirmações da parte de Deus, né, assim como Gideão fez. E as 3 confirmações que ele pediu, eu não vou citar todas, a gente realmente precisa ganhar tempo, mas uma delas é que houvessem um número muito maior de irmãos naquela reunião que ele iria ministrar, né? Se eu não me engano, na noite daquele mesmo dia. E, de fato, superabundou, né, aquilo que ele tinha proposto, que já era uma proposta muito ousada, né? Então, esse era um dos sinais que ele pediu ao Senhor, e aquilo se cumpriu, e todas as demais coisas também que ele havia pedido como confirmação. E ele entendeu, né, que ele precisaria agora entrar em um tempo de transição ministerial do pastoreio para o ministério itinerante. E aí ele começa essa empreitada. E tem acredito que a continuação dessa fase, né, que tem em uma certa noite, né, ele ora, durante, né, a gente vai ver que a partir do momento que vai crescendo, né, o ministério vai ficando conhecido, né, as filas de cura, né, vão aumentando. Vão aumentando. E tem um relato de um dos cegos, né, que ele estava na fila de cura, né, ou seja, dá a entender que ele não tinha nem recebido imposição de mãos, ou não tinha recebido uma oração diretamente, né, ele estava esperando na fila de cura, quando repentinamente saiu gritando, estou enxergando, né, ou seja, isso é uma evidência da unção de cura, né, que existia ali sobre a vida dele. Uma das melhores coisas desse capítulo, assim, é porque existem muitos testemunhos de cura, né? E curas, assim, extraordinárias mesmo, né? Curas, milagres criativos, intervenções mesmo da parte de Deus. E essa, né, é uma delas. Outro fato bem interessante nessa passagem que eu lembrei, né, de que é algo que acontece nas nossas vidas, né, muitas coisas que são levantadas, né, para nos entristecer pelo próprio diabo, para nos entristecer, né, nos envergonhar, Deus reverte, né, que foi uma das situações em que um homem, né, uma pessoa perturbada, disse que era perturbada, sacou um revólver, né, e passou poucos centímetros perto de algum, acho que foi da cabeça dele. Né? 45 centímetros. Foi da cabeça, não foi? Uhum. Dele. Então, aquilo, né, que veio para trazer medo, acabou trazendo mais notoriedade, porque agora ele foi anunciado, né, como ali um evangelista, um homem de Deus que tinha meio que sofrido um atentado. Né? Então, aquele que aparentemente veio para destruir ou para trazer medo, né, recuar, agora ele ficou mais conhecido porque começou a sair a notícia de que ele tinha sido alvo, né, ali de arma de fogo, e ele, nessa situação, ele ficou nacionalmente conhecido por conta das notícias, né? Exatamente. A gente vai ver, gente, que o ministério dele ganhou uma proporção muito grande, né? Eu sei que a gente começou falando de uma infância, né, humilde, né, uma família pobre, mas assim, foi
assustadoramente grande, né? O impacto que Oral Roberts causou, né? E na verdade que Deus causou através da vida dele. A gente vai chegar, né, depois em alguns outros eventos que aconteceu, mas é assustador, né? A dimensão que algumas coisas tomaram. E muitas vezes, né, aconteceu isso que Vanessa falou, né? Que Deus reverteu o mal mesmo em bem, né? Em algo bom. Como foi nas cruzadas da Austrália, né? Em que ele não foi bem aceito, as pessoas não receberam ele, foram resistentes, né? Inclusive, outra vez também no púlpito ele foi agredido, né, esbofeteado. Mas foi como se ele tivesse aberto mesmo um caminho para outras pessoas, né? Inclusive o Billy Graham, né? Que foi um grande evangelista. Na verdade, na palavra de Oral Roberts, o maior evangelista daquele tempo, né? E é tão interessante, né? Nós pensarmos nisso, que é aquilo que às vezes pode acontecer, né? Que parece que está nos fazendo morrer ou nos expor, pode ser revertido, né? Como algo bom e às vezes nem pra gente, mas para outras pessoas também, né? Que foi o caso não só pra gente. Da Austrália, né? Sempre a gente vê, os textos vai começando pioneiro, né? É uma palavra, não sei se você percebeu, mas é uma palavra bem comum aparecer durante todo o texto, né? Mas que diz que nessa ocasião, né, que a Amanda falou, a polícia estava na tenda, né? Que nesse tempo ainda estava o avivamento, né? O evangelho sendo ministrado, o cura sendo ministrado nas tendas. E a gente vai ver posteriormente a transição disso, né? Mas que existia policiamento nas tendas, mas que a polícia não fez nada. Eles foram apáticos, né? Indiferentes. Exatamente, mas porque não existia uma lei de proteção a cultos, né? A gente sabe, se você minimamente vê, né, algumas notícias, a gente vê atualmente algumas tentativas, né, de importunar alguns cultos, né? Nós estamos falando no nosso contexto, né, no culto evangélico. Protestos, enfim, uma série de coisas. E isso é proibido por lei, coisa que não era na Austrália, né? E aí conta, né, que a história que um ano depois, se eu não me engano, tempos depois, esse fato, né, de que ele saiu, a embaixada precisou retirá-lo, a embaixada dos Estados Unidos precisou retirá-lo porque percebeu que ali ele já estava sofrendo perigo de vida. E aí, esse fato, né, um grande evangelista ser meio que escorraçado dessa outra nação, começou a pressionar as lideranças locais para instituir, né, leis que proporcionassem, né, a segurança dos cultos. E diz que ele volta depois, né, nessa nova conjuntura em que realmente existia uma lei e um respaldo, né, jurídico para a segurança dos cultos. Algo que a gente vai perceber também na história dele que eu achei muito interessante é a forma como as pessoas, como a unção opera, né? E o chamado de Deus nas nossas vidas opera, porque nós sabemos que a unção ela atrai, né? E aqui o autor conta como algo interessante, né, gente? Abrindo um grande parêntese, é que o autor Robert Liardon tem esse nome em homenagem, fazendo referência a Oral Roberts, né? E ele foi a primeira criança que nasceu na universidade, né? Na universidade do Oral Roberts, né? É um fato bem curioso. Mas o que eu estava falando, né, é que da associação de pessoas, né, que começaram a desejar estar próximo, mesmo que por meio de um voluntariado, né? E aí a gente tem o começo, né, as primeiras 3 moças que começaram a trabalhar para ele, né? Primeiramente de forma voluntária, depois se tornaram funcionárias. Depois a gente vai ver também o Lee Braxton, né? Que era um empresário, um grande empresário da Carolina do Norte, vindo e se associando, né? E trazendo toda a sua carga, né? Toda a sua bagagem mesmo de gerenciamento, de administração, para agregar no ministério dele, do Oral Roberts. E nesse contexto nasce, né, que é comum a gente ver nos evangelistas, né, as revistas mensais. Que aí ele começa, ali, geralmente, nesse tempo, onde começa a ter os investimentos, né, e o ministério começa a crescer agora, né, com patrocinadores. A gente vê ao longo de toda a história dele, né, que ele sempre teve um apoio financeiro, né, bem conciso
né, tanto dessas revistas como outros tipos de apoios financeiros, até mesmo a gente vai ver mais à frente a universidade, né, que foi algo grandioso. Ele sempre contou, né, e sempre Deus proveu muitos parceiros financeiros para ele. Isso. É algo também, né, que o autor coloca é acerca de um sinal que ele recebeu da parte de Deus da sua mão, né, para ele impor as mãos sobre as pessoas, e ele sentia, né, de acordo com o seu relato, como se a sua mão estivesse sendo eletrizada, né, e ele só impunha as mãos depois de um voto que ele fez com o Senhor, né, em um determinado dia, que ele só iria impor as mãos sobre as pessoas se ele sentisse aquele sinal. Né, depois ele constrói também o entendimento acerca do ponto de contato, né, para que as pessoas pudessem exercer fé a partir daquilo. E até mesmo, acho que tem um testemunho sobre isso, né, pessoas que estavam assistindo, né, pela televisão, ele pedia para que as pessoas tocassem, né, os dispositivos, e muitas delas foram curadas, né, inclusive a mulher do salto. Você lembra dessa história? Não, a mulher do salto, mentira. Era uma mulher que ela sofreu 3 tragédias, né, relacionadas às suas pernas. Foram 2 enfermidades, né, que paralisaram as pernas delas, e também um acidente. Então ela não se locomovia, né? E o livro conta que ela estava com ela e o seu marido assistindo uma das suas ministrações. A gente vai ver que ele foi um pioneiro também, né, um desbravador, televisionando as ministrações dele, né? Inclusive pagando milhões de dinheiro para que isso fosse possível. E essa mulher estava assistindo a ministração com o esposo dela, e Oro começa a orar, né, por cura, e ela pede o marido para que levantasse ela, e de repente aquela mulher começa a se movimentar, né, e uma das amigas chega na casa e ela já está andando, foi curada, né, e ela pede o salto da amiga e começa a andar, né. Então, achei um testemunho. Eu ia falar nessa mesma história, só que de uma outra perspectiva. De que, pelo que ele fala, né, e pelo meu entendimento, e pode ser corrigido ao vivo, mas que foi algo, assim, doutrinariamente muito difundido por ele, né, a questão do ponto de contato. Aí ele traz, né, de que Jesus impôs as mãos, que a mulher do fluxo de sangue, né, pegou nas orlas de Jesus, que Naamã teve um ponto de contato ali com a água, enfim. E aí, especificamente, essa mulher, ela não conseguiu, né, essa que a Amanda relatou, não conseguiu ir até a TV, porque ela estava na cadeira de rodas. Mas a fé que foi gerada no coração dela, né, para a cura, a fez, né, no local onde ela estava, colocar a mão no peito e clamar por essa cura, né? Ou seja, é um ponto bem simples, mas para mim deu a entender de que era algo muito difundido, que não era só uma coisa que ele ministrava uma vez ou outra, né? A ponto de que o autor trouxe esse exemplo, né, meio que como um contra-exemplo não, mas ali uma alternativa do que ele sempre ministrava, né, sobre esse ponto de contato, seja por imposição das mãos, né, ou pela imposição das mãos da pessoa na TV. Mas essa mulher conseguiu, mesmo assim, mesmo tendo esse ensino, né, e o exemplo veio, me trouxe o entendimento que era algo bem difundido, que ele ministrava bastante a respeito disso, né? Que aí a gente vê mais ou menos também, não lembro se é mais ou menos nesse ponto, mas já traz um gancho para a transição, né, ministerial, né? Que ele disse que acho que foi a partir da década de 60, que o Ministério de Tendas, ele começou a perder a adesão, né? As pessoas, reuniões em que ele tinha 10 mil, 12 mil, né? Tem até um relato que eu não me lembro aqui se a gente já passou, mas de a tenda dele que foi atingida por um tornado, né? Eu acredito que tinha cerca de 7 mil pessoas. Essa tenda, ela foi elevada, né? Imagine uma mega estrutura de metálica, né, e de lona com ganchos para fixar. Ela foi içada, né? O vento levantou. Todas essas estacas, o livro fala, pesadíssimas, né, foram arrancadas do chão por conta da força e da velocidade do vento, e todas as pessoas foram preservadas. E aí até falo, eu tinha marcado, mas eu não achei. E só depois eles descobriram que havia sido um tornado. Um tornado, né? Exatamente. E aí disse que ele estava caminhando meio triste, né, o Oral Roberts, meio decepcionado de ter acontecido aquilo, né? E aí o parceiro ministerial dele, acho que é o Lee, né?
diz a ele que não reanima, né, do milagre de 7.000 pessoas ali e nenhuma ter sido atingida, né? Algumas poucas pessoas teve ferimentos leves, né? Mas fala sobre, inclusive, sobre a atmosfera no lugar, né? De que todo mundo permaneceu-se calmo. E, inclusive, ele estava caído no chão por conta do abalo, né? Do abalo que aconteceu, ele estava caído no chão e foi conduzindo as pessoas a saírem de uma forma muito tranquila. Você imagina uma multidão de 7.000 pessoas. E aí, posteriormente, né, com os apoios financeiros e todos os apoiadores do ministério dele, eles conseguiram comprar uma tenda de 10.000 pessoas, né? Mas a gente vê ao longo dos tempos, como a gente tinha falado inicialmente, que esse ministério de tendas ele foi perdendo a adesão, né? E aí ele teve, né, como um visionário, como alcançar agora os milhares de pessoas, as milhares de pessoas, né? Já que as milhares de pessoas não estavam vindo até as tendas, né? Eventos com 25, 10, 12 mil estavam cada vez mais diminuindo, né, o número das pessoas e o tempo em que elas aconteciam. E aí ele, né, pensou, como é que a gente faz para continuar alcançando muitas pessoas, né? Ele tinha no coração o desejo de continuar alcançando muitas pessoas e aí inicia, né, o ministério televisivo. Mais uma vez vem o termo pioneiro sobre a vida de Oral Roberts. E aqui eu já antecedo um pouco, né, a questão de como ele esteve muitas vezes no alvo das críticas, né? E nós participamos de bastidores de igreja e a gente sabe que as contas elas não são pagas somente pela oração. Né? Então a gente não consegue dizer para os nossos credores, né, posso orar por essa estrutura, pela energia, pela conta de água, né? Obviamente a oração, né, por meio da oração nós somos supridos, né? O Senhor nos ouve, mas naturalmente falando é necessário recurso, né? Há uma canalização, há uma veiculação das coisas e ele foi muito criticado. Inclusive, antes de começar o programa, eu sempre faço, eu estava dando uma olhada geral em outras biografias, né? No SAS, no que as pessoas falavam, nas notícias que falavam sobre ele. E sempre estava, né? Alguém que enriqueceu à custa de pessoas. E eu imagino como deve ser danoso, né? A gente ouvir isso e não usar nenhum tipo de filtro contra isso, seja quem for, seja qual for o ministro, né? E participando desse bastidor de igreja, a gente sabe como as coisas custam, né? Principalmente esse material audiovisual, seja um microfone, seja uma câmera, tudo, né? Tudo dessa esfera audiovisual custa muito dinheiro. E nós estamos falando hoje, do século XXI, do ano de 2023, em que tudo isso, todo esse material é muito mais popular, né, do que naquele tempo em que muitos dos nossos elementos, dos nossos dispositivos nem existia. Então, além de ser um pioneiro, né, e de exercer, eu imagino que deva ser, e ele tenha sido um homem assim que exerceu muita fé, né, para a provisão, juntamente com toda a sua equipe, né, porque a gente sabe que um ministério desse ele não acontece só. Mas e ver notícias assim como essa particularmente me entristece muito, porque as pessoas já veem, né, manchetes como essa e elas fecham o coração para ministros, né? E a gente vai ver que nesse primeiro momento era para alavancar as ministrações, né, para popularizar o ensino da palavra, mas depois vieram, né, a universidade e outras coisas que nós vamos citar e ainda assim essa resistência, muitas vezes até mesmo por parte dos seus apoiadores, né? O livro sempre, né, ele sempre traz uma vez ou outra a respeito dessa controvérsia, né? Todo visionário ele é muito criticado, né? Porque ele está vendo e está investindo, além, né, do seu em tempo. lugares e em coisas que ninguém investiria, né? A maioria da massa não investiria. Então essas pessoas são muito criticadas. Inclusive o próprio Billy Graham, né? Ele foi assistir, o livro fala, né, que ele foi assistir um encontro, uma cruzada de Billy Graham, e o Billy convidou ele para orar, né, iniciar a oração dessa cruzada, e ele disse, né, o Oral Roberts, se ele realmente queria ter o nome dele associado a ele, né, porque ele sempre teve bastante controvérsia, ele sempre foi muito criticado. E a gente sabe, né, se você for procurar sobre o ministério de Billy Graham, não existiam muitas controvérsias, né, até porque o chamado de Billy Graham
era diferente, né? E aí, que é uma das coisas que às vezes a gente também cai, né? Erra quando começa a comparar uma pessoa com a outra. Você vai ver que a máxima, né, Billy Graham, ele é muito aclamado, ele era conselheiro, muitas pessoas, né, poucas pessoas tinham coisas contra ele, né, mas o ministério dele era diferente. E aí diz que Billy Graham, né, parafraseando, né, quer ter o nome associado a ele e sabe que ele não foi chamado, né, para orar por cura nem pelo batismo no Espírito Santo, né, que uma das coisas controversas já começou aí. E vamos continuar, não vou falar mais não, pode dar tempo de falar tudo que tem para falar. Mas ainda nessa esfera das finanças, né, e de provisão sobrenatural, é bem interessante o entendimento que ele constrói sobre as escrituras, né, sobre algo que se tornou até uma mensagem escrita em um livro, né, que é sobre o milagre da fé na semente. E isso daria para fazer um podcast só sobre isso, né? Mas você quer falar sobre isso? Eu falo? Porque eu quero ver como é que eu posso sintetizar isso. Mas em um determinado momento ele estava precisando de uma quantia, né, em dinheiro, e um dos agricultores da região em que ele estava aparece, né, pelo texto em um momento inoportuno, né, não sei se pela madrugada, talvez, ou noite, não sei, mas aparece com uma quantia em dinheiro que ele havia desenterrado, eram as suas últimas reservas, né? Ele estava quebrado naquele momento, mas aquele agricultor chega até ele e fala: ora, eu entendo o princípio da semeadura, eu sou um agricultor, eu planto e eu vejo que existe uma colheita depois da semeadura, de uma boa semeadura, e eu estou aqui para semear no seu ministério, na sua vida, essa quantia. E se eu não me engano eram 400 dólares. Isso, eu estava em dúvida se eram 400 ou 400 mil, mas 400 dólares, né? E ele já estava quebrado também, né, rapaz? E ele oferta aquela quantia em dinheiro para Orão, e aquilo cai, né, diferente. Ele fala que Orão vai se debruçar sobre a palavra para entender um pouco mais sobre aquilo, e existem alguns textos que marcam a vida dele, e posteriormente, né, depois de ele ter revelação sobre esse princípio espiritual, né, da palavra espiritual e natural também, ele começa a ministrar sobre isso, né, sobre esse ponto específico de semear e de colher. E posteriormente, mas já citando esse texto, né, quando ele foi desbravar algumas das coisas que ele desbravou, e havia uma equipe, né, havia os apoiadores, os financiadores desses projetos, muitas vezes eles não entravam em sincronia, né, não resistiam, não gostavam, em um desses determinados momentos, né, em que, pelo que dá a entender, a maioria deles discordaram, né, do projeto, e ora poderia ter ficado encurralado naquele tempo, né, ok, eu tenho um projeto, mas eu não tenho o recurso, eu não tenho a estrutura, eu não tenho os meus apoiadores, os meus amigos, né, e tudo, para me ajudar a construir aquilo. Mas ele fica com aquilo que Deus falou para ele, mesmo, né, parecendo absurdo, mesmo parecendo grande demais, mas ele fala: ok, se vocês não vão comigo, eu vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça, né? E aí ele desempenha esse projeto, mas depois os seus amigos e apoiadores, né, financiadores do ministério também pegam junto com ele. E é interessante dessa inspiração que ele teve, né, para construir a universidade. Fala que anos antes ele passa por um terreno, né, e Deus fala com ele a respeito que a universidade seria naquele terreno. 9 anos antes. 9 anos antes. E que ele, juntamente com os filhos pequenos ainda, né, oram, né, a respeito de que em algum tempo, que ele não sabia quando, mas em algum momento Deus iria, né, conduzi-lo a construir a universidade ali, né? E você vê, não só nisso, mas em outras passagens, né? A gente vê depois também que esse terreno, quando ele sentiu o start, né? Agora é hora de construir a universidade. Diz que esse terreno era de uma família judia, né, muito rica, que não tinha nenhum interesse de vender. E várias semanas os advogados, né,
do grupo, né, do ministério, ficaram em negociação. E enquanto ele estava em oração, ele entendeu, este é o dia. Aí ligou para o advogado dele, ó, procure que este é o dia. Aí o advogado, não, mas eles não querem, parafraseando, né? Não, mas eles não querem, eles já disseram que não querem vender. Aí ele disse, Deus falou comigo que este é o dia. Aí o advogado, né, contrariamente vai e liga para o pessoal, né? E disse que uma das pessoas, né, da família, disse que tinha se proposto, né? Se o advogado dos Roberts ligarem para mim, eu vendo esse terreno. E aí foi como eles conseguiram, né, comprar o terreno. Então a gente vê que sempre foi um homem muito dependente do Espírito, né? Dependente das direções do Espírito. Né? Uma coisa que me parece muito nosso pastor. E outra coisa que eu lembrei que a gente já passou lá para trás, mas que vale a pena ressaltar, diz que ele não concordavam com aqueles que queriam fazer, né, levar a palavra de Deus com equipamentos, com instrumentos, né, de segunda classe. Para ele sempre tinha que ser o melhor, né? A ponto de que ele começou ali o Ministério de Tendas, depois de algum tempo, tinha cadeiras dobráveis. Imagina ainda, né? De 60, cadeiras dobráveis. Pianos, então, caríssimos. Exatamente. Tudo que ele fazia, ele sempre fez com muita excelência. Nós já introduzimos essa questão da universidade, né? E não falamos tanto desse início, mas já dos efeitos e do resultado. Mas foi uma direção que Deus deu a ele, né? E depois ele confessa que ainda dentro daquele carro, quando ele estava sendo transportado para receber a sua cura, na sua adolescência, ele fala depois que ele contava só uma parte do que Deus tinha falado para ele naquele tempo, de que ele seria chamado para os enfermos, né? Para curar os enfermos. Mas havia uma outra parte que só depois de um tempo foi que ele confessou que ainda naquele dia Deus havia dito para ele que ele construiria uma universidade para jovens cristãos, né? Para que eles conhecessem ao Senhor e para que eles se formassem enquanto profissionais, mas carregassem o Evangelho de Deus e fossem agentes, né? Missionários ali, às vezes infiltrados, né? Dentro da sua profissão. E é interessante, eu estava separando aqui os princípios da Oral Roberts e já fica a dica, tá? Tem a tour pela Oral Roberts no YouTube, se você tiver curiosidade de conhecer um pouco mais sobre essa universidade, né, que é inspiradora, você pode conhecer através da tour, né, ou dos sites, né, essa universidade funciona, é uma referência até hoje, e você pode conhecer ela facilmente na internet. Mas os princípios, né, dessa universidade eram excelência em educação, clima de fé positiva em Deus, atmosfera do Espírito Santo, pureza espiritual e moral, busca da verdade, projeção permanente do ministério de cura, exposição presencial e nenhum estudante digno negado por falta de recursos financeiros. Eu estava procurando aqui, mas eu não achei. Berg falou, a fé da mulher que a gente estava falando, né? A fé libertou essa mulher. Eu acho que o meu chat não está sendo atualizado, eu não estou vendo ninguém. Boa tarde, gente, atrasado. E aí eu lembrei, né, associei, né, meu raciocínio aqui, de uma das falas da mãe, não sei se a Amanda lembra, se ela lembrar, uma das falas da mãe dele, né, que ele ficou nacionalmente conhecido, né, e a mãe dele sempre orava e falava para ele sobre a expectativa das pessoas, que as pessoas tinham em conhecer Deus através da vida dele, né? Então, apesar de ser muito conhecido, né, até nas sessões, né, trazer aqui um contexto meio que hollywoodiano, né, pelo fato dele ter entrado na TV, então ele começou a circular, né, dentro desse novo segmento, né? E aí a mãe dele sempre o trazia ao entendimento, o eixo, né? E no próprio relato, né, embora, se você for ver, algumas pessoas sempre, às vezes trazem, né, essa imagem negativa dele, não tem indícios na história de que ele, em algum momento, se ensoberbeceu, né? Ele sempre teve uma visão muito grandiosa, mas a gente entende, pelo menos eu entendo, pelo que eu li, de que era para cumprir a vontade de Deus com excelência, de acordo com tudo aquilo que Deus queria fazer através da vida dele, né? Isso, eu quero contar para vocês um testemunho e também fica a dica, tem dois milagres que são registrados e estão em vídeo, você pode pesquisar, né, no YouTube, Oral Roberts, milagres, cura, algo do tipo, e você vai ver, né? Inclusive eu fiquei bem surpresa com
com a forma dele falar, porque realmente tem esse tom dramático, né, e quase artístico, digamos assim, né, mas um homem muito dado e ao mesmo tempo polido, achei bem interessante. Mas o testemunho, né, que citado aqui, eu lembro que eu li essa história há anos atrás e ela me impactou da mesma forma relendo, né, esses dias. O título, o tópico, né, dessa parte do capítulo é "Eu deveria ser curado hoje", que é acerca de um rapaz, de um menininho, né, que se chamava William Phelps, e ele foi diagnosticado com uma doença, né, ele tinha também uma disfunção na perna e ele usava como que eu posso dizer? Tipo um aparelho ortopédico, né? Um aparelho ortopédico, e havia uma diferença entre as suas pernas de 6,5 centímetros, né, e é interessante que ele ouve falar do Oral Roberts, me ajude se eu esquecer de algum detalhe, e ele ouve falar, né, do Oral Roberts, e ele, a mãe dele e o pai dele começaram a ir em algumas das reuniões, mas elas ficavam lotadas muito rápido, né? Mas eu acredito que pela aquela constância e talvez 2, 3 vezes, eles conheceram o porteiro, né? E em uma dessas ocasiões o porteiro colocou eles para dentro. Mas é importante, né, ressaltar que esse fato da imposição de mãos e muitas vezes as filas serem muito extensas, né? Nesse dia especificamente, Oral Roberts já tinha tocado em 3.000 pessoas, né? O livro conta que às vezes as filas, né, tomavam aí os quilômetros mesmo. E esse era um desses dias. Então, muitas vezes quando acabava esses momentos de oração, Oral Roberts era levado carregado, né? Porque mesmo sendo alguém espiritual, ele ainda estava condicionado a um corpo físico, né? E esse corpo se cansa, você sabe disso, Vanessa sabe disso. E ele era carregado, né, para fora, para salas, para descanso, pelos seus amigos. E em um desses trajetos em que ele estava saindo do palco, né, para descansar, para ir para casa, talvez, ele encontra esse garotinho, né? E esse garotinho está muito zangado e o Oral Roberts pergunta: "O que você está fazendo?", né? E ele disse assim: "Eu queria encontrar o Oral Roberts hoje". E aí o Oral Roberts diz: "Eu sou o Oral Roberts", né? E ele: "Eu deveria ser curado hoje". E o Oral Roberts explica para ele que ele já não tinha fé para aquilo, né? Ele já estava exausto, estava precisando mesmo. E aquele garotinho continuou insistentemente, né, me mostrando uma certa teimosia, né, e uma perseverança em ser curado naquele dia. E o livro conta que Oral Roberts disse que ele precisaria ter muita fé, uma fé muito forte, porque basicamente ele poderia contar somente com a fé dele, né? Mas mesmo assim, ele impõe as mãos sobre aquele garotinho e aquele garoto é curado, né? E eu acho essa história bem fantástica, porque ela tem aspectos de humanidade, né? Mas do poder de Deus operando mesmo sobre essas duas pessoas, né? Acredito que foi um testemunho também até para Oral Roberts, né? Que não era sobre a performance dele, né? Nem sobre, mas era sobre o poder de Deus, né? Buscando alcançar aquele menino. E o livro conta que eles mantinham um certo contato, e um dos últimos contatos, o Willie já tinha 50 anos e estava em perfeita saúde. Acredito que para a gente ganhar um pouco mais de tempo, se você concordar, a gente pode ir para os pontos baixos, né? Nem sempre. Já ia propor. Então acontecem algumas tragédias, né? Assim, no que diz respeito ao núcleo familiar de Oral Roberts, e uma delas é uma tragédia, né, que a filha dele, uma das filhas dele, eles tiveram 4 filhos, e uma das filhas dele e o seu esposo morreram em um acidente de avião, né, deixando seus filhos, sua criança, e muito triste, né? Não é só essa, né? Tanto que eu estava lembrando aqui, eu fiz questão de marcar que um outro... O autor, né, assim, traz o entendimento dele, né, de que aonde Oral Roberts falhou foi, assim, de certa forma, tanto, né, dá para entender, tanto na sucessão dele, usar os filhos como sucessão, como nessa área familiar, né?
E aí tem até uma passagem, não sei se você se lembra, que cita Kenneth Reagan, né? De que um dos filhos dele, acho que era o mais velho, vai, né, para uma universidade. Uma das coisas que motivou também, né, ele a criar uma universidade, né, reafirmou o desejo de criar uma universidade debaixo dos princípios cristãos. E esse jovem, né, começou a se distanciar dos caminhos do Senhor depois de iniciar essa universidade. Disse que era um jovem brilhante, né, falava 6 idiomas. Enfim, era brilhante, mas o final da vida dele, né, ele terminou perturbado e se suicidou. E foi algo que trouxe muita aflição para o casal, né, para os pais dele, né, Oral e a esposa, porque eles se culpavam bastante, né, e fala que Kenneth Reagan e a esposa Oretta foram visitá-los e trouxeram conforto de que eles não tinham culpa daquilo que tinha acontecido e que o filho deles não tinha ido para o inferno, né? Aí tem todas, se você tiver um interesse, você pode ler depois, porque tem toda, né, ele fala um embasamento bíblico e tudo, mas naquele tempo era assim, prego batido, ponta virada, né? Se um cristão suicidou é porque, né, já está condenado ao inferno. E aí Kenneth Reagan, né, aparece como essa figura de refrigério, trazendo convicção, né, de que não era daquela forma que eles estavam crendo, né? Uma outra coisa que também trouxe uma certa aflição para eles, né, nessa área familiar, foi um dos filhos dele, né, que estava ali proposto como sucessor dentro do ministério, né, passa por uma situação de divórcio, né? Se hoje, assim, o divórcio é atemporalmente não aceito, mas para quem já recebia crítica antigamente, né, isso era alvo mais severo ainda de crítica. Então foi outra situação em que eles tiveram que lidar tudo isso dentro de poucos anos, né? Separação de um filho, morte, né? Uma morte trágica da filha e do genro e o suicídio de um outro filho. Exatamente. E a gente vai ver também, já finalizando nessa história, que no dia 15 de dezembro de 2009, Oral Roberts parte para estar com o Senhor, né? E o livro termina com várias citações de pessoas, né? Inclusive do Billy Graham, do David Young Show, né? Pessoas que até mesmo trouxeram alguns relatos, histórias, né? Homenagearam ele no culto fúnebre, né? E eu achei interessante, assim, que no seu velório, né? Depois de um discurso de um dos seus parceiros, né, ministeriais, ele faz esse convite, né, de salvação. Salvação e cura. E salvação e cura. E ainda naquele dia, né, existe salvação e cura, né, mesmo no velório desse homem. Muito interessante. Acho que Dulcinete Freitas, né, entrou aqui posteriormente. Então, vocês estão quietos hoje. A história é longa, né? Nem todo mundo conhecia algumas coisas. A gente já tinha lido, mas eu nem lembrava, né, que era tão extensa antes de ler, né? E eu acho que eu já falei as minhas considerações finais no início, né? A importância das associações, né? Aqueles que têm a oportunidade de criarem, né, seus filhos na palavra, né, na fé. Às vezes a gente vê que eles não tinham, né, a família dele talvez não tivesse a revelação que um dia ele chegou a ter, né, sobre cura, sobre algumas coisas, né. Um dos viés dele foi a prosperidade, né, assim, para contrariar o histórico dele, né. Essa mensagem, a mensagem da semente, é uma das coisas que ele é criticado, né, por conta dessa mensagem, né. O viés da prosperidade é bastante criticado por alguns. Mas que tudo isso, mesmo vindo de uma família que não tinha revelação de cura, mas creu que em algum momento Deus iria curá-lo, né? Uma família que era muito pobre, né? Criou ali alguém para ser muito grande, né? Como a Amanda falou, o testemunho, né? Mesmo vestida ali em uma roupa de brim, comparativamente a uma rainha com a roupa de seda, né? Soube enfrentar muito bem as dificuldades. Então, para você, né,
que não teve a oportunidade de ser criado, né, de receber os princípios desde pequeno, né, não teve a oportunidade de seu pai falar, apostar, investir em você. Você ainda tem a palavra, ainda tem inspirações como pessoas assim, e você pode procurar associações, né, que lhe levem e lhe motivem para que você possa estar convicto, né, estar fortalecido para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Exatamente. O que me marcou muito assim na história dele foi o pioneirismo, né, da universidade. Houve também algo que a gente não citou e vai tomar um certo tempo, mas uma das faculdades, né, da universidade era a faculdade de medicina. E imagine, né, como isso não deve ter tido uma aparência controversa, porque um evangelista de cura e uma faculdade de medicina. Mas como o nosso pastor sempre diz, né, os médicos estão no time de Deus. E existem coisas que a medicina é muito bem-vinda, né? E algo assim, o que me marcou mesmo foi esse pioneirismo, assim, porque é desafiador, né? Você ser o ponta de lança, você ser o primeiro, você ser quem desbrava, mas o resultado, né? Os efeitos de alguém que é um pioneiro é muito bom, né? É muito positivo, assim. E eu lembro, enquanto eu li, eu lembro de uma conversa específica que nós tivemos com o nosso pastor, que é um pioneiro, né? Um visionário. Eu estava bem abatida, assim, por uma situação específica, um projeto específico que eu estava tentando desbravar, e eu estava muito abatida pela resistência que eu estava sofrendo, né? E aí o pastor trouxe uma palavra, assim, muito sábia, né? Um conselho: Amanda, é porque você está desbravando. E o pioneiro, né, ele dá, muitas vezes, de cara com pedras, com rochas, né? E você tem que ultrapassar aquilo, você tem que se fortalecer no espírito e ir contra aquilo, né? E aquela palavra, né, me salvou, assim, né? E eu sempre volto para essa palavra, né? E não é fácil você ser o primeiro, muitas vezes, né? Mas o primeiro dá lugar a muitos, né? Então, algo que talvez só não seria acessado, não seria feito, não seria construído, pode ser construído a partir de um primeiro, né, que desafia as circunstâncias para poder ultrapassar. Então, não sei se eu estou falando com pioneiros, né, com primeiros, mas que você seja fortalecido assim na sua fé para perseverar e romper com qualquer parede, com qualquer pedra, com qualquer resistência que possa se levantar contra você e contra a mensagem que você carrega. É isso. Então é isso, nós estamos encerrando a nossa história e também o nosso livro, né? Nós teremos somente mais um. Hoje são 13, né? Mais um ou mais dois? Mais um. Mais um evangelista de cura. E esse é diferenciado, é um casal. Se você nunca viu um casal evangelista... Exatamente. Então, dia 20 estaremos na próxima sexta, às 15 horas, né, o nosso encontro será sobre Charles e Frances Hunter, né, um casal, acho que não sei se a câmera está mostrando, mas um casal poderoso em Deus, e você é o nosso convidado, né, para participar com a gente desse encontro. Vanessa, tem mais alguma consideração? Não, já chegou mais alguém no chat? Meu celular carregou completamente. Pelo Rede Verbo Online, não. Você está no outro canal aí, nos perdoe, mas compartilhe o link mesmo depois que terminar. Exatamente. Então, eu quero finalizar o nosso programa, né, ressaltando e agradecendo também a colaboração do Verbo Shop, que é a livraria aqui da Igreja Verbo da Vida de Mossoró, onde estão os estúdios da Rede Verbo. E agradecer pela parceria com o Verbo Shop e também com a Rede Verbo. A boa notícia, né, que nós queremos compartilhar também, é que o estúdio da Rede Verbo agora está disponível para aluguel. Então, se você tem um projeto, né, aquele sonho guardado, engavetado, de promover um programa, um podcast, enfim, algum elemento, né, algum produto audiovisual, agora você tem um espaço, você pode entrar em contato com a gente com o número que deve estar aparecendo aqui na nossa tela e aproveitar esse espaço como nós estamos aproveitando agora, né, com ar-condicionado, com câmeras, microfones. De alta qualidade. Exatamente. E expandir, né, os projetos que estão no seu coração. Então, nós agradecemos a sua audiência e nós ficamos por aqui e aguardamos
você na próxima sexta-feira, às 15 horas. Tchau, tchau.